Ok, estamos aqui no nosso próximo shiur sobre Shmuel Hanavi. A gente começou o livro sobre o profeta Shmuel. A gente contou a história que a mãe dele, Hannah, rezou muito para que ele pudesse nascer. Até esse momento, até essa parte, acho que todo mundo lembra do Rosh Hashanah, a gente lê todo ano. E foi mais ou menos aí que a gente parou. Quando ele nasceu, finalmente, depois de muitos anos, a mãe dele deu o nome para ele de Shmuel. Por que Shmuel? Então, Shmuel, tirando o mem do meio, que faz parte do radical, mas vamos tirar ele por enquanto, fica Sha'al, Shoel. Shoel significa Shoel. O que é Shoel? Pedir. Não sabe? Não sabia? Seu sobrenome. Sha'al, Sha'al Kel. Pediu a Deus. Tá certo? Shoel é pergunta. Fazer boas perguntas. Agora a pergunta é, aonde apareceu o mem no meio? Não é uma letra no início e no final, uma letra que passa a fazer parte do radical. Então, tem midrashim que explicam duas coisas, duas explicações. Uma, que o mem, valor numérico é 40. E a gente sabe, o Passuca, ele fala, a gente já mencionou algumas vezes, Moshe, Ve'aron, Bekoanav, Shmuel, Bekorei Shimon. Shmuel, ele era equivalente a Shmuel, a Aaron e Moshe juntos. E Moshe e Aaron lideraram o povo por quantos anos? 40 anos. Então, esses 40 foi representativo da força espiritual do Shmuel, que foi bem no centro o nome dele. Shmuel, quer dizer, Hashem atendeu o pedido dela, e o Mem está lá no meio para representar esses 40 anos equivalentes de Moshe e Aaron. Essa é uma explicação. E a outra é que, antes do Shmuel nascer, havia, em algum momento, houve uma voz celestial que falou, vai nascer um grande homem, e o nome dele vai ser Shmuel. O pessoal todo mundo apostando, Shmuel. Quem sabe vai ser o meu. Até que nasceu o próprio. Mas enquanto isso, quando ele nasceu, já tinha vários forjados, vários que usaram a mesma patente, ver se dava certo. Não é Deus ouviu? Então, mas o problema é que falta o Ain. O Ain faria parte do radical. Shmali, Shmoa, é ouvir. Então, o radical aqui seria o Shin e o Mem, Shem. O som é... Shin Mem Aleph. Então, fica difícil de entender exatamente, que às vezes não for esses dois midrashim. E aqui a gente vê uma coisa interessante, de que essa voz celestial que o Midrash traz para a gente, por que veio essa voz celestial? A hora que nasceu. Quando nasceu o tal do tzadik do Shmuel, nasceu, você vai ficar sabendo. Quando ficar grande, ser um grande tzadik, você vai ficar sabendo. Por que nasceu essa voz? Por que veio essa voz celestial? Aqui a gente vê a força do nome. Se você der esse nome, Hashem, imagino que esteja dizendo, olha, talvez não seja o próprio, mas alguma coisa ele vai ter dele. E por isso a importância da gente nomear alguém em nome de um tzadik, em nome de um avô, em nome de alguém especial, em nome de alguém que teve vida longa, porque o nome em si, ele dá força para a pessoa. Ele por si não garante nada, você tem o seu livre-arbítrio, mas o nome ele pode te dar uma força a mais. Alguém que está doente, Deus nos livre, você coloca um nome a mais para ele, assim por diante. Certo? Você tem um filho que chama Shmuli? Tem. Então, tá aí. Era o meu avô. Teu avô. Vai ver que era a encarnação aí. Né? Teu também? Shmuel? O meu avô também. Ok? Bom, e agora a gente vê que a Hannah, ela realmente cumpriu aquilo que ela disse. Que ela disse para o profeta, quando ela estava rezando, eu quero um filho para servir a Deus. Enquanto você não tem um filho, enquanto você não achou a vaga, é fácil você prometer tudo. Depois que você já tem a vaga, aí você esquece. Mas ela não só que designou ele para Deus de forma simbólica, ela literalmente, com 2 anos, que é o tempo que demora, a média de quanto tempo o bebê fica mamando, com 2 anos, ela traz o filho e passa ele para adoção. A adoção, ele vai ser agora adotado pelo profeta que estava lá, aquele mesmo que tinha criticado ela, o profeta Eli. Então, você pode imaginar, e aqui a gente vê a força da tefilá de Haná. Quando a gente está falando, olha, a gente aprende dela como se faz amidá, e como se reza, etc. Ok, ela rezou porque ela queria um filho. Rezou, conseguiu, tudo bem. E a gente falou que a intenção dela, que a crítica aqui de Eli para ela foi que ela estava rezando muito por si mesma. E ela estava rezando, na verdade, para poder servir a Deus. Imagina uma mãe que esperou por mais de 19 anos, por uns 20 anos, para ter seu filho,
e ainda com a co-esposa concorrente, e de repente tem um filho com 2 anos, ela passa ele literalmente para adoção, ela deixa ele no Mishkan, deposita ele lá, e ele fica lá a vida inteira. Ela vinha para visitar de vez em quando. Então você vê como realmente a Haná era uma verdadeira tzadeka, que não, em nenhum instante ela pensou em ter um filho para botar a fotinho dele no Instagram, para falar, olha, aqui o carrinho que eu comprei custou 40 mil reais, lá que eu trouxe da... não tinha intenção nenhuma. Ela realmente queria ter um filho, porque tem uma mitzvah de ter um filho para poder servir a Deus. Então, ele, com 2 anos, ele veio, ela trouxe ele. Os primeiros 2 anos, ela sequer foi visitar o templo. Ela estava com um bebê recém-nascido, então ela não foi com o marido, aquele que fazia aquela campanha de ir até o templo. Ela não foi, mas depois do 2º ano, depois que ele completou 2 anos, e Shmuel era Levi, então ela chega com seu filho até o Mishkan Shiló, e fala, aqui está o meu filho, aquele que eu prometi, e ele vai ficar aqui desde agora. Não sei se o Eli, que já era um homem de idade, como que ele fez para cuidar de um bebê de 2 anos, corre para cá, corre para lá, como que ele entretia ele, vai ver que contratou uma babá, mas isso é brincadeira, porque logo a gente vai ver que esse menino com 2 anos dava de 10 nos adultos que estavam já na época, ele realmente não era alguém qualquer. Então, provavelmente não deu trabalho nenhum lá em questão de... Então já com 2 anos ele já estava liberado. Vamos ver então a história que Midrash traz para a gente em relação à maturidade dele. Quando eles foram lá, era um Yom Tov. Yom Tov tem a mitzvah de subir até o templo para o Shalosh Regalim. Então foi a mãe com o marido, com toda aquela multidão que acompanhava. E quando você vai até lá, você tem que fazer o Korban. Você tinha que trazer isso, isso também se manteve na época do Beit HaMikdash, tem que trazer shlamim, korbanot de oferenda para Deus, de festividade, etc. Bom, e eles trouxeram lá o korban. Na hora que trouxeram lá os animais para serem sacrificados, o Eli estava em algum outro lugar, que era o chefe da casa, estava em outro lugar. E não tinha nenhum Cohen habilitado para fazer o abate do animal. E aí o korban ficou lá esperando. Bom, não tem nada demais. Você espera chegar o Cohen que vai poder fazer. Só que o pequeno Shmuel, não consta exatamente quantos anos ele tinha, provavelmente mais do que 2, mas não muito mais. Ele vira e fala, peraí, você tem o Korban de Hashem, está aqui parado esperando. Você vai deixar Deus esperar na fila? Vai deixar Deus ficar aqui, tirar a senha, até o Cohen voltar? E aí ele vira e fala, se não tem Cohen para fazer o abate, manda o Israel fazer o abate. Será que pode ou não pode? O serviço no templo, a princípio, é que tem que fazer. É só os Kohanim, tá certo? Mas, na verdade, o Shmuel sabia de uma regra, que essa, na verdade, é a Halachá, que a partir do momento da Shritá é só exclusivo do Kohen. Mas a própria Shritá pode ser feita por um não Kohen. O que acontece? No templo posterior, o local onde era feito a Shritá era um lugar onde, tecnicamente, só poderia entrar no Kohen. Se você tivesse uma faca muito grande, diz Alahá, que o Israel lá de fora, ele fizesse, é hipotético, mas só para a gente entender, ele poderia fazer a Shritá, certo? Não é o que vai acontecer, mas a Shritá poderia acontecer. Nesse caso, como a estrutura lá era diferente, você tinha o Israel ao lado do Corban, e ele vira e fala, mamãe, papai, pode fazer o sacrifício mesmo quem não é Cohen. O chefe não estava lá, o Eli não estava lá, fizeram o sacrifício e mandaram ver. E assim foi. Quando... Mas no Beit HaMikdash não podia fazer o sacrifício fora, não, a Shritá está no Batsafona. A gente lê muitas vezes os cartas de sacrifício tem um lugar específico da Shritá. Mas no Mishkan não podia fazer. No Mishkan, eu acredito, pela história, a disposição lá era diferente. Era muito menor. Então, provavelmente, pela disposição, você tinha a possibilidade do Israel poder fazer o Korban, e logo ali o Cohen ele fazia o Levi não podia. Era só o Cohen? Em relação a realizar o Korban, Levi, Israel dá na mesma. É Cohen que faz, é exclusivo do Cohen. Então, se não é exclusivo, pode ser Levi, pode ser Israel, não faz diferença. O Levi é cantor. No Mishkan tinha lugar específico que só o Cohen podia entrar. Também no Mishkan, sim, sim. Isso era no Kodesh, sim, no Kodesh. Eu posso depois mostrar,
só o Kohen Gadol. Sim, você tem a parte, você tem a parte grande, chama, o Hatzer se chama, depois você tem o Kodesh, depois tem o Kodesh HaKodashim. Então, o Kodesh é exclusivo do Kohen, e o Kohen também só entrava lá, ele não fazia sacrifício no Kodesh. No Kodesh não fazia, não. Porque lá era feito a Menorá, lá era o Ktoret e o Lechem Apanim. Então, agora no Beit HaMikdash grande, você tem uma parte que é chamada Ezrat Kohanim, onde lá só entre os Kohanim, onde está o grande altar. O grande altar, nos outros Mishkanim, ficava numa área onde, pelo que eu entendo, posso conferir, poderia entrar qualquer um. Tá? Então, a resposta técnica, porque isso aconteceu aqui. Chega o chefe, fala o que aconteceu, ele descobre o que aconteceu, ele fala, poxa, quem que concluiu essa lei? Foi aí o molequinho que estava aí, certo? O teu pupilo. E aí ele falou, como você sabia? Ele falou, olha, está lá na Torá, ele deduziu, falou, em Vaikra está escrito assim, assim, e os Rahamim deduzem que é a partir da Shkita que pode ser exclusiva com ele. Falou, muito bem, tá certo, mas você fez sem a minha autorização. Você acertou, mas você fez sem a minha autorização. E ele, então, e ele fala, você, por isso merece pena de morte. A criança. E a mãe, coitada, insiste e fala, peraí, nem bar mitzvah ele tem? As penas na Torá não era com bar mitzvah, com 20 anos. Hoje a gente fala penalidade civil, se é 18 anos, se é menos, né? E apesar que a gente fala do bar mitzvah, para a pessoa receber uma pena, era com 20 anos. Maturidade realmente para a pessoa ser punida era com 20 anos. Então a mãe insiste, e aí ele fala, não se preocupa, eu vou rezar para Deus, vai ter um filho ainda melhor do que ele. O que você pode imaginar da mãe? E ela chora, e ela pede, ele falou, por favor, perdoe a criança, e o Eli perdoa a criança. Mas a Klalá de um tzadik, mesmo que foi perdoada, as palavras de um tzadik, ela se concretiza. Mesmo que numa escala menor. Moshe Rabbeinu chantageou Deus, olha, se você não perdoar o povo, apaga meu nome da tua Torá, uma paraxá ficou sem o nome dele. Não ficou toda a Torá, mas uma paraxá ficou. Então, o Shmuel ele teve uma vida curta. Alguns atribuem a essa Klalá, que a vida dele foi curta, graças a esse momento dele, quando criança, que ele fez uma dedução bíblica e foi punido correta, e foi punido por isso. Você vê aqui como Hashem é realmente extremamente meticuloso com o Sadikim, mesmo ainda uma idade tão tenra. Mas, gente, o Mishkan foi o quê? 100 anos, 200 anos? 369 anos. E antes disso, ninguém tinha percebido que não precisava ser o Cohen? Não acontecia. Não acontecia. Sempre você tinha o Cohen. 300 e tantos anos, sempre tinha o Cohen. Você tem aquela passagem que a gente vê das filhas de Tzlofchad, ou da história de Pinchas, que Hashem guardou para que ele pudesse ser o protagonista desta lei. Às vezes Hashem programou de tal forma para que você pudesse vir e você vai ser aquele que vai ensinar essa lei. Ok, depois disso aparece, então, no Tanakh, aparece a Shirah de Hana. Tem poucas shirot, shirim, que aparecem na Torá. A mais famosa delas é, talvez, o Az Yashir. Tem aquela Shirah Dvora que a gente viu antes. E agora tem a Shirah de Hana. E ela está louvando a Deus, não é a Amidah que ela fez agora, mas ela está louvando a Deus, agradecendo a ela, ela está agradecendo a Deus por ela ter tido um filho, que Hashem transformou uma mulher estéril, uma mulher que, Baruch Hashem, ela teve filhos. E Hashem, ele salva os Sadikim, ele pune os Reshaim, tem toda a Shirah dela descrita lá no Tanakh. Bom, continuamos mais um pouco. Shmuel Hanavi, então, ele cresce. Ele continua lá servindo no Mishkan, e o papel principal dele era ser o bedel, ajudante, secretário do profeta Elia Cohen. Isso ele aprendeu já, a gente vê na Torá que Yoshua, ele se tornou o segundo líder, depois de Moshe, pela sua dedicação ímpar ao seu mestre. O Eliyahu Hanavi, que a gente vai estudar depois, ele tinha também um secretário chamado Elisha. Esse Elisha não era uma pessoa muito especial, era alguém mediano. Mas ele se dedicou tanto ao Eliyahu que ele virou o próximo profeta. Hashem deu para ele isso de presente. Gadol Shimusha Yoter Milibudá. É maior o serviço a um sábio do que o aprendizado do sábio. Você aprende mais e tem mais méritos estando ao lado do tzadik
fazendo compras para ele, ajudando ele nas coisas do dia a dia, mais do que se você sentar e escutar tudo que ele tem para te ensinar. Qual que é a lógica disso? Então, na escola, se você fizer isso para o professor de matemática, vale a pena que você vai ganhar uma nota melhor. Traz para ele um presentinho, tá certo? Mas não quer dizer que você vai ser um matemático melhor. Aqui a Torá diz para você, se você ficar ao lado do teu professor, pode ser que você não tenha uma cabeça genial, mas você está garantido. Por quê? Porque você está... Ajuda ele a se elevar. Até mais tempo para estudar mais. Para que ele possa estudar. Então, mas tem mais um ponto. Se estudo de Torá fosse conceitos intelectuais, você fazer compras para ele, trazer um copo de água, você não vai virar mais inteligente. Já que a Torá é muito além do intelecto, a Torá é a realização da vontade de Hashem aqui nesse mundo, você conviver com o tzadik, você vai aprender muito mais do que com o estudo dele. O estudo dele, a capacidade intelectual, genialidade, até a profecia dele, não é nada perante as atitudes dele. O que conta, na verdade, é as atitudes da pessoa. E você vai aprender muito mais fazendo negócios com o tzadik, com a honestidade dele, conversando com ele sobre coisas do dia a dia. Por quê? Porque assim você vai ver como é a materialização da vontade de Hashem aqui na Terra, de fato. E por isso, então, Gadol Shimushai, o termo mudar, é muito maior. Então você aprende mais, se interioriza mais, e o mérito é maior, e em algum momento a parte intelectual vai vir junto também, porque é o secundário. O secundário é a parte intelectual. E o Shmuel, ele teve esse zhut, esse mérito, e ele ficava sempre ao lado do líder do Elia Cohen. Me lembro, quando eu estudei em Israel, tinha lá o nosso Rosh Yeshiva, nosso professor, era justamente agora na época de Lag BaOmer. O professor, ele queria ir, a gente morava em Rehovot, lá perto de Jerusalém, bem mais para o sul, ele queria viajar até Meron, só que ele queria chegar lá tipo 4, 5 da tarde, até o anoitecer, chegar ao anoitecer ele vai embora, para não pegar a bagunça lá, não pegar o tumulto. E eu lembro que eu tinha contato com esse professor, não era muito próximo nada, mas era um grande também, um dos alunos que levou a gente, ele dirigiu, e aí eu entrei no carro antes, ele falou, acabei de lavar o carro. Legal, ótimo, parabéns, né? Ele falou, não, imagina, estou trazendo aqui o rabino dentro do nosso carro, lavei o carro. Gravei, falei, poxa, acho que o rabino está aí para mais um pozinho aqui, o carro está limpo, né? Que diferença faz? Ele lavou o carro especialmente porque ele vai levar o rabino dele. Não é que ele chegou, rabino, ó, lavei o carro, quer pagar a conta? Né? Para ele era tão óbvio que se o rabino dele vai no carro, ele vai lavar o carro dele. Não tinha uma vez que o Rebbe de Sátiro foi para Israel, uma das vezes aí o sujeito pagou não sei quantos $1.000, $10.000, para ser o motorista dele. Pode ser. Aí. Agora, quando você escuta de um Rebbe famoso, é uma coisa. Quando você escuta teu professor na Yeshiva, aquele que você conversa com ele todo dia, você não imagina de dar para ele um kavod nesse pedestal, Mas é isso. Para mim achei muito... Eu achei tão estranho. Depois fiquei pensando, né? Mas realmente isso é o kavod. O cara fez questão. Eu vou ser o cara que vou dirigir, vai trazer de volta e acabou. Certo? E não sei se ele ganhou a smichá dele por causa disso ou não. Não sei se adiantou. Ainda bem que não bateu o carro. Mas a lição realmente ficou muito bonita. Aliás, o nascimento do Shmuel é agora. É o Yom Yerushalayim, né, dia 28. Né, o nascimento dele é em Yom Yerushalayim? Coincidência, né? Porque foi ele que... Coincidência não, é providência divina. Ele que disse para David Amelech comprar Yerushalayim. Tá bom? Bem falado. Semana que vem. Ok? Agora a gente vai começar. Só vou dar a introdução. A gente continua na próxima, se Deus quiser. Elia Cohen, ele tem 2 filhos que eles não seguem a tradição. E Elia Cohen, ele foi relapso, a palavra, ele não foi cuidadoso, ele não foi em olhar o que os filhos dele de fato estavam fazendo. Embaixo do nariz dele, ele tinha 2 filhos que o papel dele seria servir de Kohanim, fazer o serviço de Hashem,
só que eles desviavam do dinheiro dos korbanot para interesses próprios. Interesses próprios. Os filhos desse grande tzadik Elia Cohen, Hofni e Pinchas. Então a gente vai ver a história deles, como que eles faziam isso. E normalmente, por eles terem essa posição de serem o filho do rabino, quem vai suspeitar deles? São aí filhos do tal, né? Mas eles realmente perverteram toda a ordem de Hashem, foram castigados por isso. Mas a gente vai ver a história realmente como os próprios filhos dele tiveram uma conduta muito muito indesejada perante os olhos de Hashem, com os korbanot das pessoas, eles pegavam para si e assim por diante. E essa é a próxima parte da história. Só para concluir a parte entre Hana e os filhos dela, eu tinha comentado já, e só para concluir, que a Hana, ela acabou tendo mais filhos. Enquanto isso, a Penina, a gente comentou, aquela que estava o tempo todo provocando a Hana, etc., um por um, ela foi perdendo os filhos dela. É muito trágico, muito triste. E como a gente falou, apesar que a intenção dela, com certeza, como tzadek, era muito elevada, mas a gente sabe como a roda da vida, ela pode trocar de uma hora para outra. Aquela que tinha 10 filhos, virava para outra que não tinha nenhum e se gabava, do além, de repente agora, ela aquela que não tem nenhum, e a outra, Baruch Hashem, tem filhos, tá certo? Então a gente, claro que a lição fica para a gente nunca, como a frase diz, tem 2 tipos de bobos. Aqueles que estão no topo da roda gigante e acham que vão ficar sempre lá. E aqueles que estão embaixo, que igualmente também são bobos, que acham que vão ficar sempre lá também. As coisas mudam. Bezrat Hashem, que seja bons momentos, Bezrat Hashem. Ok. Bem, Thank you.